Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio aqui no nosso podcast Mudando o Jogo. Tô aqui com o Luciano. Já vou pedir para você se apresentar como sempre, né, Lu? Mas só para fazer essa introdução e explicar um pouquinho do que a gente vai falar. Então, a gente vai trazer um assunto que tem, enfim, várias vertentes e a ideia é a gente explorar bem elas, que é sobre expansão, né? Muito com uma visão de operação, que, né, tá relacionada, mas também com essa parte mais financeira de decisão estratégica em cima de modelo de expansão, tá? Então, só vou pedir aqui, né, para você, quem estiver chegando agora, te conhecer. Legal, obrigado, Rô, mais uma vez. Tudo bom, pessoal? Como vai? Meu nome é Luciano Garcia, sou sócio do Conselho Mudando o Jogo. Eu sou empreendedor serial, empresário há 31, 32 anos. Já tive negócios em transporte, logística, construção, incorporação, pedreira, enfim, já brinquei bastante por aí. E agora sou sócio do Gustavo Sutti no Conselho Mudando o Jogo. Boa. Eu sempre que você fala pedreira, eu não aguento, eu dou uma risada, porque assim, cara, é A muito... quinta série que habita em nós, né? Não, nesse caso, não é nem questão da quinta série, embora, né, possa ter várias piadinhas. Mas, assim, é muito diferente, né, assim, é muito... É o tipo da coisa difícil até de... Enfim, cara, muito louco. Enfim, só um comentário. É muito legal. Mas você quebrava muita pedra? Sacanagem, vamos lá. É muita pedra, quebrar muita pedra. Justo. Bom, quando... Falando de expansão, tá? Que é um pouco do nosso assunto. Só para dar o contexto, né? Então, sempre a gente está falando, né, do pequeno e do médio empresário, das nossas experiências com as turmas, de conselhos e também com a tua experiência de carreira, né, como empresário, como você citou. E o que eu percebo, e a gente quero começar por aqui o assunto, que é o seguinte: é muito sexy, né, quando você fala de expansão, a questão do ego e daquela coisa de, cara, tô crescendo, eu vou fazer, vou pegar um mercado novo e tem toda uma questão de dar um tesão, né? Vamos, né, falando diretamente de fazer isso. Só que muitas vezes o que eu percebo, né, que vem muito de um feeling, né, do empresário ali, não, cara, vamos pegar, vamos tentar ali, vamos abrir uma loja nova em tal lugar e não necessariamente vem atrelado com muita inteligência corporativa, ou pelo menos com base sólida de dados, de informação para essas tomadas de decisão. Acontece que muitos empresários são competentes e conseguem, né, fazer o negócio funcionar e virar e tudo mais, mas também não é a regra, né, disso acontecer sempre. E o pior, na real, né, que é um pouco do que eu quero explorar, talvez a opção pelo modelo de expansão talvez não tenha sido a melhor opção escolhida, por mais que fosse, né, tenha dado certo até o limite ali. Enfim, então dentro desse contexto, Lu, assim, pensando do início, quais são os modelos de expansão que você, de uma forma, né, enfim, abrangente, você enxerga, e o que cada um tem de nuance ali, de você analisar, olhar para quem serve mais, talvez setores, para a gente tentar dar uma pincelada nesse cenário de expansão. Legal. Sua pergunta é fácil, né? Rô, o, cara, expansão é um assunto muito abrangente, né? Então, vamos começar da base. Primeiro, você tem que ter muita segurança do momento da expansão, do investimento, do que vai significar, quais são os recursos necessários. Então, assim, às vezes faz todo sentido, às vezes não faz. Uhum. A expansão muitas vezes ela traz junto um endividamento. Esse endividamento ele pode é, ser ok ou pode não ser ok. Então você tem que saber fazer conta, tem que ter clareza. Tá? Então Perfeito. assim, partindo do pressuposto que foi uma coisa planejada, que você pensou, tomou a decisão, buscou o investimento, fazia sentido, você vai ter um retorno do investimento positivo e que te satisfaça. Então, pensando nessa questão mais basal, você tem alguns tipos de expansão que são, vamos dizer, que tem no mercado. Primeiro, em relação por exemplo, a forma, você pode ter
uma expansão orgânica ou não orgânica, né? Ok. Então, na orgânica você está crescendo você mesmo pode até ter dinheiro de banco, algum fundo, alguma coisa, mas enfim, é você que está crescendo Tem um pouco daquele a tua conceito de, própria sei lá, empresa. se fosse uma rede de lojas, tu tá abrindo a tua própria loja. Está abrindo Seria a tua mais ou menos própria isso. loja, Aham. eventualmente, até aproveitando que você trouxe isso, você pode usar dinheiro dos outros, tá? Então tem o Build to Suit, né? Que Tá. tipo, o investidor vai lá, constrói a loja para você e te aluga isso no longo prazo. Então, isso é uma das estruturas possíveis. Mas assim, eu gosto muito de pensar em expansão como um quadrante, tá? Tá. Onde você tem, de um lado, produtos e do outro lado o mercado, tá? Então, num eixo e em outro, tá? E aí você divide cada um desses eixos, do produto é o produto novo, o produto antigo, e o Uhum. mercado é o mercado novo, o mercado antigo. Ok. Então, assim, o nosso vamos dizer, a gente se posiciona, o nosso serviço, o produto que nós estamos fazendo hoje, ele está no quadrante produto antigo, mercado conhecido, né? Ok. Então, produto conhecido, mercado antigo, enfim. Então, tá lá. Tudo que você lançar aí, nesse quadrante, ele tende a trazer menos risco, menos Uhum. investimento, menos necessidade de investimento, mas também tende a trazer menos resultado. Por quê? Porque você já está vendendo uma coisa próxima, vamos dizer, do que você já Uhum. vende hoje num mercado que já te O, compra, já te o conhece. salto de mudança da estrutura, ele é menor. Ele é menor, Uhum. exatamente. Aí você tem o quadrante oposto, é um produto novo no mercado novo. Uhum. Tá. Bom, esse tende a ser o que O de precisa, maluco. esse tende a ser o que precisa de mais recursos em geral, mais investimento, mais tempo, mais dinheiro, mais necessidade de pessoas, Uhum. tá? Então, e portanto, o que costuma trazer mais risco, tá? Isso tudo é uma regra geral, Sim, é sim. um trabalho, é uma forma de estruturar o pensamento, uma forma mais geral. Então, assim, você tem esse quadrante aqui que deve trazer pouco risco e pouco retorno. Esse daqui, muito risco, mas possivelmente bastante retorno, tá? Tem uma chance boa. E depois você tem os quadrantes próximos, que são o produto novo no mercado já conhecido, Ok. tá? E o produto antigo no mercado novo, tá? Mercado desconhecido. Então, esses aí. Eu não vou dizer o seguinte, obrigatoriamente você tem que colocar num desses, tá? Mas você tem uma escala, né? Onde você tem o menor risco provavelmente o menor retorno, até o maior risco, talvez o maior retorno, e depois riscos intermediários com retornos Seja de um lado ou de intermediários. outro. Tá? Se você consegue, dentro desses riscos intermediários, você buscar um retorno muito alto, tá? Eu diria que coerente que a gente busque uma expansão mais ou menos por esses quadrantes, Entendi. tá? Então, assim, vamos dar um exemplo. É, eu tenho uma rede de lojas, vamos dizer, a Zara, que está no mundo todo, Tá tá? bom. A Zara, quando ela entrou no Brasil, tá? Ela trouxe o produto que ela já tinha, tá? Para um mercado novo, Uhum. tá? E depois que estava aqui dentro, ela começou com o mesmo produto em outros mercados, só que outros mercados não desconhecidos completamente. Então não era outro país. Ok. Se bem que Brasil é grande, né? Tem uma série de questões, mas só te dando exemplo, Tá bom? tá? São os mesmos produtos em mercados novos, assim, mas não Aí é nesse caso você tá falando de regiões, né? Você tá indo para outros lugares, literalmente. exato, mas próximos ali. Então, Aham. eu diria que a expansão, a decisão da expansão lá da Europa para o Brasil é uma decisão complexa, tá? Uhum. Mas que já está num quadrante, produto conhecido, Perfeito. tá? Quando você já está aqui dentro, o produto é conhecido, o mercado é conhecido, aí você começa a expandir, ainda é mercado, dá para dizer, dependendo do lado que você olha, conhecido ou desconhecido, então é um mercado ali Uhum. próximo, mas que serve para você diminuir o teu risco. Então, Perfeito. acho que isso me parece que é um bom exemplo. Depois, você imagina
Eu sou presidente de uma empresa, um e-commerce, que teve que tomar essa decisão ontem, tá? Ok, Então, assim, eles vendem moda feminina. ok. Tem algumas coisas próximas, tá? Mas o mercado está muito complexo, a gente precisava achar uma saída para melhorar a margem e tudo. E aí, o que, que nós resolvemos fazer? Bom, nós vamos continuar vendendo para mulheres, Uhum, só que vamos trazer outros produtos, tá? ok, Então, assim, o meu mercado, ele é o mesmo, que eu já estou acostumado, eu já conheço esse mercado, tá? perfeito. Então, eu estou pegando e estou colocando mais produtos para o mesmo consumidor que eu já conheço, tá? Então, assim, você posicionar dentro desses quadrantes é muito importante para Uhum. você ter uma visão ali Aonde gráfica vai ter o desafio, né? de onde vai estar o maior desafio, qual que é o teu principal, quais são os seus principais E te riscos. fazer uma pergunta fácil, que só tem pergunta fácil, né? É, tem algum. E aí pode ser uma opinião pessoal tua. Eu falei que já deixei mais fácil. Pô, que bom. É, Obrigado, tio. tem algum, tem algum desses algum formato desse que você prefere quando você olha a expansão, que você acha que é mais, sei lá, o histórico, o track record mostra que tende a dar mais certo, ou nem que seja pelo teu feeling? Bom, cara, feeling é uma coisa que tem que agir com muita parcimônia quando a Hum, gente vai falar de expansão, porque expansão é igual investimento, que é igual feeling é. o dinheiro Eu sai do comecei bolso, falando do entendeu? feeling, entendeu? É, Porque aí, aí, desculpa, só pegar, porque assim, é maravilhoso, porque muitas vezes, tá, principalmente quando você está inovando ou quando você está querendo resolver um problema muito grande e tudo mais, o que vai motivar a expansão é uma visão ou uma ideia de que, cara, se eu emplacar lá, vai mudar o jogo, né? então, a questão é juntar as duas coisas. É o feeling, Aham. é a ação empreendedora que nós temos, tá? Uhum. E juntar isso com avaliação mercadológica, financeira, etc, etc. Perfeito. Tá? Cara, voltando à tua pergunta, eu não tenho uma preferida. Eu diria o seguinte, se a gente consegue ter conhecimento profundo do mercado hoje em dia, bom, você vê esses garotos que estão fazendo dropshipping, Sim. né? Cara, eles estão fazendo umas coisas É bizarro. impressionantes, impressionantes. Então, você tem moleque, tá, 21 anos, fazendo 5 milhões, 6 milhões em venda, 10 milhões em venda, É. né? Então, assim, e assim, tipo, não é gente que existia um ano atrás, né? Praticamente. Sim, perfeito. Então, o, aí o que que acontece? Eles têm um conhecimento do público deles, tá? E eles vão colocando tudo que é bugiganga O que que eles puder acham pra que vão vender vender, aí, vai. entendeu? Tinha no início uma certa questão de tipo, bom, eu vou vender o que é fácil, vou vender o que é barato, passando pelo Aham. fácil, né? Então, aí encheram de coisas, tipo, sei lá, bolinha de apertar, de negócio de Luva de gelo, papel de gato. negócio de Tem- gelo, não sei o quê. Então, assim, tem um monte, né, dessas coisas. Aí os caras começaram, foram lá para Chapinha e depois, Sim. enfim, aos poucos eles estão tateando, estão vendendo, mas assim, vendendo de um monte. E não põe R$ 1, salvo no O marketing tráfego dele, ali, no tráfego marketing, deles, sim. tá? Mas, assim, de alguma forma funciona o negócio, porque, bom, eu esses dias comprei uma balança. Não sei para quê, né? Eu tô controlado, tudo. Eu comprei uma balança esses dias, ainda não. Tá chegando agora. Saiu da China, foi para outra parte da China, passou para Xangai, não sei o que, tá vindo. Tá? É, então, eu costumo achar que é mais fácil eu não posso dizer, mas tem menos risco você trabalhar para um mercado que você já conhece, Perfeito. tá? Porque eu só trazendo, eu tenho essa mesma impressão, porque é o seguinte, para mim, né, quando você tem um domínio muito grande do mercado, para você ter esse domínio, significa que você já navegou nele o bastante, ou por bastante tempo, ou enfim, várias coisas. Então você tem uma experiência ali interessante. E o mercado, a tendência é que ele tenha minha opinião, né? Queria até discutir, mas assim, que ele, aí pensando bem em marketing, principalmente quando se fala de público, ele tende a mudar menos, e quando muda, ele tem um processo, né? Você acompanha essas mudanças e tal, tem coisas rápidas, enfim, mas no geral, é, é,
o público masculino que compra um produto X, ele é um público masculino que tem o comportamento daquele tipo, que tem aquela, né, enfim, os seus critérios ali, ou enfim, na questão do Uhum. e-commerce para mulher e tal. Beleza. Então você tem esse domínio, você tem essa audiência, você controla ela, né, ou essa estrutura. Você, mesmo que você erre no produto, você não precisa errar tanto, é mais reversível, né? Não sei, Uhum. tem a sensação de parecer ser mais reversível. Depende também, que tem uns malucos que vai lá e Então, fabrica, mas é, enfim. exato, tem um monte de depende, É, mas assim, eu diria que você tendo um bom entendimento do teu público, você colocar mais produto para o mesmo público, tende a ter menos risco. perfeito. Agora, por exemplo, só para poder tangibilizar, nós no CMJ, agora nós começamos a vender master franquias em alguns estados. Para Ok. quê? Para poder crescer independente da nossa ação ali pessoal, ou vamos dizer, próxima. Que é o modelo de expansão, né? Estamos falando de modelo de expansão e um dos modelos é a franquia, tá? O que tem de bom? Bom, na franquia você tem uma parte você tem um controle muito grande sobre o que está sendo vendido, Uhum. hipoteticamente, às vezes não funciona assim, Uhum. tá? Mas você tem lá contratualmente isso fechado. O que é ruim? Você põe uma pessoa para vender no teu lugar, tá? E entregar no teu lugar. Eventualmente isso é bom também, né? Quando não é você que está fazendo e você E tem um cara bem funciona igual, treinado e né? funciona igual, você está aqui trabalhando no aqui, agora, e tem ali um pessoal fazendo crescer ali do outro lado. Então, tudo tem trade-off, entendeu? Uhum. Então, agora, muito provavelmente você vai ter uma margem final você vai capturar uma margem final muito menor. Uhum. Margem, talvez não, mas um lucro, né, nominal menor nesse caso. Do que se Só que fosse do que se a fosse tua eu lá estrutura. fazer. Aham. Só que, por outro lado, quando que eu vou focar, por exemplo, em eu abrir uma unidade, desenvolver uma unidade em Santa Catarina, que representa, acho que 3% do PIB, tá? Sem desmerecer, porque eu adoro Santa Catarina, nós Uhum. temos a nossa empresa de franchise em Santa Catarina, porque a gente gosta muito, acredita muito no ambiente de empreendedorismo lá de Sim, Santa lá é Catarina. muito forte É mesmo. muito forte. É, mas assim, eu usar os meus recursos para ir para Santa Catarina, talvez eu não fizesse isso Uhum. antes, por exemplo, do interior de São Paulo, antes do Sudeste todo, Ou tá? antes de resolver outras questões também, né? Porque quando você está indo para Exato. outro estado nesse sentido, né? Exige toda uma operação e logística de uma coisa que. E o mercado que a gente entra também, que não necessariamente você conhece o que você domina. Porque, por exemplo, Santa Catarina, e é só um parênteses, ele tem assim como o Rio Grande do Sul também tem, por exemplo, que assim, cara, ser local nesse mercado faz diferença competitiva de atuação, Uhum, né? exatamente. Então, Então, uma das questões, você falou um fato muito importante para a questão do mercado novo. Você uhum, tem que entender o mercado novo. E, às vezes, o Brasil é um país continental, nem sempre o que eu penso aqui no Sudeste é a mesma coisa é o mesmo pensamento, sem nenhuma alteração que eu vou usar no Sul, no Nordeste, no Centro-Oeste ou no Norte. Então, você conhecer o teu mercado a fundo é uma das variáveis que você tem que pensar quando você pensa em expansão. legal. E aí, quanto que você vai gastar e quanto tempo vai demorar para você conhecer o teu mercado a fundo, tá? Então, às vezes o trade-off da rapidez Uhum. e também da Errar menos, diminuição né? do risco, porque você está com alguém de lá, tá? Talvez compense, entendeu? Uhum. Então, cara, quando você vai fazer então uma estratégia de expansão, não tem certo ou errado. Sim. Teve uma das startups aí de compra social, desculpa, teve umas startups de compra social
que, enquanto o mercado ainda colocava dinheiro buscando supercrescimento, eles pegaram uma porrada de dinheiro, assim. Eu não lembro. Não foi o caminhão, né? Foi um Pode ser trem que de dinheiro. foi um trem de dinheiro. E, e aí qual que era a estratégia deles? Abrir mais mercado, e mais mercado, e mais mercado, né? Porque eles precisavam ocupar o mercado, né? Enfim, teve uma série de questões, a estratégia acabou não dando super certo, mas poderia muito bem ter dado certo, Uhum. tá? E você ter uma gigante, tá, do varejo, bem Em estabelecida, pouquíssimo tá, tempo, em né? pouquíssimo tempo. Então, o que que acontece? Aí você pergunta, Luciano, você seria um cara para estruturar um crescimento daqueles? Às vezes, putz, você vai ter que nascer de novo, tá? Porque você deixa muita coisa importante para trás quando você faz um crescimento desse. Como eu sou um cara de operação, eu preciso ter uma operação estruturada. Uhum. Chega para mim e diz, não interessa a estrutura, vai lá e abre a porta, tá? Lascou, Põe o Zé lá, que nós estamos investindo 150 milhões em marketing, em tráfego na próxima semana aqui. Daí você vai dar um jeito de entregar. Cara, para mim dizer, não, de Não, jeito nenhum, valeu, não obrigado. sou eu, Vou entendeu? fazer um negócio mais fácil, que é pedreira. Eu vou fazer perder. E, ô, Lu, é legal a gente trazer essa visão, porque assim, quando a gente fala de expansão, para o pequeno e para o médio, né, que é a galera que a gente está em contato aqui bastante, o que acontece é o seguinte: eu tenho um negócio que está dando certo. Eu tenho. Vou pegar alguns exemplos aqui, tá? Sei lá, uma rede de restaurante, clínica, uma rede, na verdade, tem uma ou duas lojas, ou três, enfim, que já tem um bom faturamento. A gente está falando, né, enfim, de uma estrutura que já se provou funcional, gera dinheiro, gera caixa, tem estrutura, enfim, tem às vezes dezenas de pessoas ali trabalhando, ou enfim. E, e uma das pessoas. Muita gente também chega e olha, cara, eu preciso de ajuda, né, estratégica, essa visão que a gente acaba entregando muito isso no conselho também, é sobre como é que eu chego onde eu quero, né, na expansão que eu estou pensando, para onde eu estou querendo ir. E isso não é só sobre abrir um ponto novo, né? A gente Uhum. está falando de outros aspectos que eu queria que você explorasse quando a gente está falando de expansão. Então, só para melhorar minha pergunta, né? Então, a gente está falando da questão da organização, a própria governança, ponto de vista de finanças. Quando que você abre um CNPJ novo ou não? Se faz essa parte tributária, quanto você tem que ser inteligente nisso? Porque, principalmente quando você tem um modelo, um formato que ele se validou e o teu tipo de produto de negócio ele exige que você aumente o tamanho para ele crescer, né? Que é o caso de lojas, de franquias, de estruturas, porque boa parte aí das empresas também que a gente atua. Tem outras coisas que a gente depois o cara só descobre depois que começou, né? E aí o negócio também tem um preço ali, né? Eu tinha entendido, mas eu estava tentando escapar da É. resposta, tá? Mas tudo bem. Vamos lá. Só pergunta É fácil. só pergunta fácil. Cara, é, é uma série de questões, é muito fácil eu esquecer alguma aqui, tá? Mas, primeiro, você tem que ter clareza nos teus números. Então, assim, quem já escutou outros podcasts nossos, A gente fala isso cada 10 minutos, eu clareza. acho que mais ou menos assim, fala a palavra, sabe aquele negócio como é que é? O mapa de palavras Mapa ali, de né? palavras, A clareza nuvem, a nuvem de palavras. né, é o maior. Então, assim, você precisa ter clareza. Por quê? Você tem que definir por que você quer crescer, Uhum. né? Porque tem que ter um porquê razoável, né? Ou eu vou crescer porque eu quero aumentar faturamento. Bom, você vai aumentar junto complexidade. Muito provavelmente você vai aumentar endividamento, Perfeito. tá? Você vai ter Custo de vai oportunidade, ter né? mais funcionário. Você tem um custo de oportunidade, tá? Então, assim, tudo fica mais complexo. Então, você tem que explicar direitinho, porque Uhum. não é só porque... Pô, e outra Porque eu coisa... achei uma boa ideia. Achei, ó, né? Outra coisa, Confia em mim, eu acho que vai dar bom. né? Exatamente, não, exato, a garantia sou eu. E aí, o que mais pode acontecer com isso? Você pensa que numa expansão, pô, hoje eu tenho uma loja, eu ganho 10, se eu tiver 5 lojas, eu vou ganhar 50. Cara, pode acontecer, mas não é comum acontecer. Uhum.
Tá? É muito fácil você perder a mão da despesa ou ter custo mais alto quando você está com uma rede em vez de ter uma só. Ah, tem história do que dá bom? Tem um monte de história que dá bom. Uhum. Mas começou um cara sabendo o que ele queria. Então, Perfeito. se você não sabe, isso é outra coisa que eu falo muito, se você não sabe onde você quer chegar, todos os caminhos são errados. Tá? Então, assim, a expansão é bom? Depende. O que você quer da vida? Perfeito. Qual é o teu propósito? Tá? É, outro podcast aí para É nós. outra coisa de Tá? falar. Então, bom, temos clareza. Agora, de onde eu vou tirar o dinheiro? Tá? Antes, quanto vai custar? Tá? Como é que eu sei quanto vai custar? Bom, eu vou ter que investir. Aí, Sim. então, eu preciso do investimento, do CAPEX, então, ou seja, compra de imóveis, seja construção, seja Reforma, reforma, aluguel do tá? lugar, aluguel O não, enfim, aluguel não. Aí, então, a compra do imóvel, tem o né? investimento, tem os móveis, tem os móveis. Então, tem primeiro o CAPEX. Aí depois você vai ter para colocar as suas coisas lá dentro. Tá? Então, tipo, eu abri um lugar novo, eu vou ter, eu vou, sei lá, se eu tenho um supermercado, eu vou encher, tenho que aumentar o meu estoque. Estoque, Tá? né? É, Estoque, equipamento ali, né? O que precisar. exato. Ou então, você já começa a ter e depois você precisa do capital de giro. Porque não Tá? necessariamente vai sair funcionando do dia para noite, já tá em Não plena. conte nunca com isso, porque assim, eu escutei que aconteceu uma vez, lá em 1950, esse caso. Normalmente não acontece, Justo. entendeu? Então, você vai, é, você tem que fazer, você tem que saber quanto custa. Bom, eu sei quanto custa. Não caia na armadilha de dizer, ah, não, eu vou ter Black Friday aqui, E tá? vai E aí eu vou pegar o compensar, aham. valor da Black Friday, vou conseguir, sabe? Com o valor da Black Friday eu consigo pagar não sei o quê. Cara, essa forma é a forma para começar a quebrar, tá? Lembra Uhum. que eu falei em outro podcast lá da questão de colocar dinheiro na operação, Sim, sim. pegar dinheiro emprestado para colocar na operação, essa é uma É mesmo. das coisas que pode acontecer. Então, tipo, eu estou investindo na expansão, eu estou contando com o dinheiro que eu estou gerando aqui. Não gera aqui, eu tenho que colocar dinheiro aqui, que tenho que colocar dinheiro aqui. Aí a complexidade ali de fazer funcionar, Você está trazendo mais risco, e quanto né? mais risco, mais complexo, normalmente. Bom, então tem que saber quanto custa. Entendeu quanto custa? Você tem que saber como você vai pagar isso quanto custa. Tá? Aqui é muito importante, porque você pode pegar dinheiro? Pode. A gente já conversou outras vezes que pode Às pegar vezes dinheiro. deve, É né? Às vezes legal. E vai. esse negócio para expansão é legal. Desde que tenha clareza, desde que saiba quanto vai gastar, desde que sabe como é. Aí vai saber como volta esse dinheiro. Tá? Então, como é que eu vou pagar isso? Uhum. Então, como eu vou pagar aqui o investimento e depois como que eu vou pagar o dinheiro que eu peguei para fazer o investimento. Tá? O valor que você vai receber dessa expansão tem que gerar lucro suficiente para pagar o investimento que você está fazendo. Em algum tempo, né? Tá? Porque inclusive tem o time do payback disso, né? Tem o payback disso. Aí, perfeito. Quando você faz uma avaliação de crescimento, de expansão, tá? Você vai ter investimento, você precisa saber do payback. Uhum. Quanto tempo eu vou demorar para pagar isso de volta? Você tem que ter três respostas na ponta da língua: payback, TIR e ROI. ROI é retorno de investimento, TIR é taxa de retorno, tá? Payback. E o payback é quanto tempo demora, tá? E eu acho que é por isso que franquia também acaba sendo um negócio sexy, né? De formato de expansão. Porque parte dessas. Todas têm, eu imagino, tem a mesma conta, mas ele tende a você dividir um pouco o risco da expansão, né? Então, por isso que eu tenho algumas, acho que em algum momento, o pessoal de rede acaba indo para franquia também, porque, puta, você tá com o dinheiro da venda do direito, eu tô talvez financiando uma parte dessa estrutura e não é um dinheiro. É um dinheiro de venda, né? Não é um dinheiro de banco, é um dinheiro de caixa ali que você está colocando. Faz sentido? Uhum, faz. Você divide o risco e o E o benefício, dinheiro, né? né? Lógico. Então, mas pode fazer muito sentido, tá? Então,
No caso do CMJ, faz todo sentido e abriria uma condição, porque o que acontece? O CMJ, ele tem um crescimento que é uma progressão geométrica, Uhum. né? Só que no início, toda progressão geométrica é pouco Começa. sobre pouco, né? Então, Sim. então é 1, 2, 4, 8, 16, 32. Então, ele demora um tempo para chegar no, em 24, no 2000 e tanto, né? Então, você tem aí um risco, tá, de ter outros De tempo. entrantes no mercado, tá, de você demorar muito e com isso perder um pedaço de market share importante. Só que em compensação, você tem uma barreira de entrada que é o conhecimento, que é a formação das pessoas que vão estar junto contigo. Hoje em dia, eu e o Gu, nós temos mais de 3 mil horas ou cerca de 3 mil horas de conselho. Mas, pô, nós estamos há 5, 6 anos fazendo conselho direto, entendeu? Sim. Então, tipo, é muito difícil você conseguir É ter. uma, é um conhecimento, literalmente, não é, né? Eu ia falar uma tecnologia embarcada, mas assim, é um conhecimento embarcado que não. Exato. E Que, que é difícil. É difícil porque, assim, tem muita coisa. Toda reunião de conselho eu aprendo alguma coisa. Toda. Aham. Não tem uma que eu digo, putz, entrei e saí igualzinho. Não. Tudo, toda reunião. Então, para mim, eu que sou mais de 30 anos de empresário, eu tenho que. Eu nunca aprendi tanto. O que eu aprendi nos últimos 6 anos é maior do que a soma dos 25 anteriores. Eu não tenho Acredito. dúvida nenhuma disso. Acredito nisso. Até porque você vai aprendendo com essa inteligência coletiva que a gente sempre fala, né? Exatamente. Assim, só fazendo um comentário da minha visão sobre essa questão da expansão do próprio CMJ, que inclusive, né, tem que entregar o número de resultado lá. Todo mercado tem seu espaço para novos entrantes, né? Só que o Gu falou isso, a gente estava fazendo um outro podcast e ele comentou isso, e eu gosto muito dessa nossa visão, que é, cara, no geral, né, ter um mercado melhor desenvolvido também colabora com o nosso propósito de cuidar desses empresários e enfim, transformar o Brasil como a gente, mundo melhor, que, né, tá lá na nossa descrição, né, de Propósito. propósito. E também a maré sobe, os barcos sobem junto, né? Então, com a estrutura que a gente tem, com o conhecimento que a gente tem, com as pessoas envolvidas, com a nossa cultura, né, acaba que eu acho que é um dos motivos das nossas decisões de fazer geométrico e não fazer uma coisa com uma agressividade que pudesse colocar em risco a qualidade do que a gente entrega, não só a qualidade, mas tipo, o resultado que a gente gera, Uhum. colocar isso a perder, eu acho que a gente chegou numa equação enfim, vai se provar agora, né? Com o tempo a gente vai provando tudo isso que a gente está falando, mas que vai encaixar muito bem. E aí, enfim, só esse parênteses, porque você trouxe essa Não, questão. basta dizer, assim, é, até muito interessante nessa questão de expansão você falar do nosso planejamento. O nosso planejamento, você participou, foram 4 cenários, onde o cenário número 1 era basicamente a manutenção orgânica, né? O cenário 1 era só para falar que teve um, né? Porque Então, mas tipo, o worst case cenário, né? Então, tipo, teve um, e depois, mediante investimentos e de taxa de escala de. retorno, tá, nós tivemos o cenário 2, 3 e 4. O cenário 4, a meu ver, ele era viável do ponto de Uhum, vista de investimento, do ponto de vista de crescimento, mas eu entendi, na minha forma de pensar, que trazia junto um risco desnecessário. uhum. Porque assim, se a gente vem crescendo, se a gente está ganhando dinheiro, se a gente tem um negócio vencedor, todo mundo quer estar junto da gente, para que eu vou correr o risco de matar a galinha dos ovos de ouro, entendeu? Porque Perfeito. quando eu arrisco demais no crescimento, eu tenho um risco de matar a galinha dos ovos de ouro. E aí, Que é a expansão, é exatamente o assunto, né? é isso Então, aí, é isso aí. essa análise, e aí te conhecendo, né, Lu? Eu sei que, assim, para você chegar nessa conclusão, tem dois lados dessa conclusão. A primeira é, tipo, nem a pau dá, vamos, até aterrissar e falar assim, não, realmente tem esse risco, porque a gente, enfim, você tem um perfil de olhar o que pode dar para ser feito e, pô, vamos fazer isso aqui, porque eu entrego, vamos embora, a gente vai conseguir fazer. Então, Isso é uma coisa legal.
Eu sou responsável por operação, né? Eu sou CEO, mas entre as macro áreas nossas, eu sou operação. É, cara, eu, a minha vontade enquanto gestor, minha vontade não, eu falei isso. É dizer, ó, não se preocupe com a operação, eu vou entregar, tá? Mas a questão é, uma coisa é eu entender que dá, uma coisa é outra coisa é o teu mapa de gestão de risco. Isso é outra coisa que você tem que buscar e que é muito importante dentro da expansão. Que é isso, porra, eu tenho um negócio que tá legal, que tá dando dinheiro, que tá gerando um monte de impacto, sabe, social, econômico, tá? E aí, de repente, por querer dar um passo mais agressivo, eu faço o negócio meio que virar voo de galinha, entendeu? Então, Sim. sobe muito rápido, bate um pouco a asa e E é nesse cai. lugar que você vai, não é só porque eu quero ou porque eu acredito, né? Tipo, garantia Sou John não podia funcionar Não aqui. pode Que é funcionar. o que eu tinha feito até o comentário anterior, porque assim, é o feeling, né? Cara, eu acredito que dá, mas peraí, vamos olhar. Não, é um organismo que se conecta, tá? Então, assim, quais são, uma coisa legal para falar para os empresários, quais são as grandes formas de dar errado, né? A- uma expansão. Uma questão é, aumentei a despesa, Uhum. tá? Fiz investimento, aumentei a despesa e o faturamento não veio. Tá? Cara, isso é clássico, né? Então, vai lá, vamos começar a crescer? Vamos começar a crescer. Então, vamos trazer aí, vamos colocar Uma equipe, põe o planilha que pessoal para aceitava tudo treinar, tava lindo. tá? Exatamente, no Excelzão lá, velho, tá? Junta com o Power BI agora, nossa. Ficou show. Aí, então, vai lá, ficou tudo lindo, eu começo a investir, eu compro uma coisa, reformo, aí aqui vou colocando gente para treinar, tá? E aí foi lá, começou a operar, não vem o faturamento, tá? Não cresce o faturamento de jeito nenhum, tá? Isso daí, a gente volta a outro podcast, né? Cara, você tem que ter o teu stop loss bem definido, tá? Uhum. Porque às vezes shit happens, tá? Então, Sim. e aí o que você vai fazer? Você imagina que você está numa estrutura que você está nadando super bem, de repente você tem uma ideia, essa ideia vira uma pedra, você se abraça na pedra, aí você vai Tem que morrer soltar junto, a pedra, tá? né? Então é o seguinte, solta a pedra, tá? Solta a pedra de alguma forma, vende, fecha, encerra, mas tipo, eu tinha isso aqui para Para a perder, produção, eu cheguei aqui. muda de galpão, porque a gente tá falando de expansão em todas as Faz alguma cidades. coisa, não aceita que não deu certo, tá? Uhum. Isso é uma coisa muito importante. Então, essa é uma das questões que acontecem muito. Que mais que é. E a outra que é importante? Então, a outra é o seguinte, você conseguir, pensa numa empresa de prestação de serviço, vamos pensar no CMJ, Ok. tá? A gente fez tudo direitinho, calculou, essa parte Tá. pode me cobrar, tá? Justo. Então, Nesse assim, caso, a garantia Sou John. a garantia sou eu. Então, foi lá, fizemos tudo certo, vendemos, só que aí é o seguinte, começamos a vender demais, é o outro ponto, né? E Tipo, aí dá muito certo. dá muito certo, só que aí é o seguinte, eu tenho que entregar. Na prestação de serviço, eu tenho que entregar, quer dizer, eu tenho que ter mão de obra treinada para poder entregar o que nós estamos falando. No nosso caso, é Mão inteligência, de obra, inteligência, tá? processo, Um monte de processo, muitas né? vezes sistema. Você tem. Então, assim, tem coisa que você consegue mais ou menos duplicar, você consegue aumentar, escalar muito rapidamente, e tem coisa que não, especialmente mão de obra. Uhum. E assim, como existe o cenário de você crescer e não conseguir vender direito, você não pode, Você não não vai lá e cabe. contratar, deixa a Você não pessoa pode contratar esperando. 200 caras, entendeu? Você vai contratar, sei lá, estou esperando aí 30, eu vou contratar 30, contrato 35, mas não vai contratar 80, Uhum. tá? Porque senão A você conta não nem está pagando, fecharia. a conta não fecha. Então você entende, é uma questão do equilíbrio, tá? Uhum. E aí pode ser que eu não consiga entregar. Para mim, eu prefiro, por questão de reputação, por questão enfim, a empresa, a aparência, inclusive, eu prefiro eu perder dinheiro e dar um stop loss do que eu não conseguir responder. Tá? Perfeito. Então, isso pode acontecer de a gente vender demais e não conseguir entregar. Então, o que acontece? Vocês percebem assim?
a quantidade de problemas, a quantidade de risco que tem numa expansão. Aí, mais uma vez, a gente falou um dia desses, eu quebrei crescendo. Tá? Esse negócio é um caso Claro. clássico, né, de quebrei crescendo. Tá? Então, Pô, tava assim, com 10 lojas, sei lá, fui pra 100, quebrei. quebrei. É, Não, e assim, tipo, todo mundo vendendo. Todo o mundo dinheiro vendendo. entrando e Tá, tudo. mas aí o que acontece? Você começa a ter quebra, começa a ter Você começa a ter problema que você não tinha antes, a complexidade muda. que você Não não conhece. necessariamente você é um empresário que está preparado para esse jogo nessa velocidade. Eu acho que isso é bem importante. Excelente ponto, excelente ponto. Você sabe que eu já eu comentei alguma outra vez que eu e o Gus sentamos em determinado momento para ver, para entender se a gente queria mesmo, se a gente ia bancar essa questão do crescimento. A principal questão foi, porra, nós dois estamos viajando muito, a passeio mesmo, Uhum. entendeu? Então, tipo, fui lá, Tá, tem um lifestyle que vocês construíram com com, um dos com propósitos do trabalho, né? CNPJ, né? Exatamente, a propósito do CNJ, a questão do equilíbrio, quanto a gente fala Da de equilíbrio liberdade, que é por uma coisa trás, que tem muito liberdade. forte. Então, cara, esse é um dos trade-offs também, tá? Então, tipo, faz sentido hoje. Eu acho que eu comentei contigo um tempo atrás que quando eu entrei no CMJ, eu entrei para não ficar parado porque eu estava querendo me aposentar, né? Agora tá E aí, expandido aí, no Brasil, aí eu disse, expandido no opa, não, tá Brasil. legal, agora eu posso viajar toda hora. Opa, agora eu não posso mais. E daqui a pouco, opa, nós vamos ter escritório. Vou ter que cada um dando jeito Que no era uma escritório. coisa que, não sei se já falamos alguma vez aqui, que a empresa hoje é totalmente home, né? E vamos passar a ter escritório, né? É, porque Então, é uma demanda que uma expansão como essa acaba. acaba Então, mais uma exigindo. questão que você tem que analisar. Você tem É que analisar se custo, é você estrutura. quer, é uma série de recursos, né? Então, tipo, hoje eu moro no interior, né? Na montanha. Aham. O que acontece? Agora, hoje, fazem 18 dias que eu não vou para casa, né? Então, o que aconteceu? Eu tive que comprar apartamento em São Paulo. O que a expansão tinha a ver com eu comprar apartamento em São Paulo? Que eu tinha Pô, ficado de sem, Tarzan porque eu estava. pra São Paulo. É isso aí. Então, cara, você tem que pensar em tudo, É. tá? E o que eu acho muito legal, assim, eu sou um exemplo disso, né? Aqui a gente está aqui fazendo isso que a gente está fazendo, é um reflexo desse trabalho de expansão que a gente está fazendo. Eu gosto muito de trazer as coisas que a gente faz do CMJ, porque a gente tem lá na nossa cultura o walk the talk, né? A Depois vida como ela é, né? e a gente fala, abre, mostra, né? Então é muito comum a gente, enfim, abre os números, as estruturas, o formato, a gente divide as decisões, inclusive com com clientes. A gente acabou de sair de um evento nosso do Experience, que a gente usou a estrutura para poder melhorar a própria estrutura, para a comunidade e tudo mais. E o fato de eu estar aqui também, né, hoje, assim como você, mas, né, entrei como cliente também, hoje, enfim, faço parte do CMJ, né, tanto com uma função executiva, né, quanto com um potencial ali, né, como sócio, e vem de uma decisão da expansão da estrutura. É, Se não tivesse essa visão, não tinha não porquê. tinha a minha existência aqui, que também não teria agora das pessoas que a gente está trazendo. Então, assim, também não é só sobre. Isso é bem importante. Eu queria que você comentasse sobre isso. Não é só sobre o que a planilha mostra, né? Porque isso, beleza, por mais complexo que possa ser, é o básico. Você tem que ter Uhum. o controle dos números, a clareza que você sempre fala. Mas tem outros custos que são dividir e compartilhar o poder. Pensa, você está trazendo, nesse caso aqui do CMJ, uma complexidade para a estrutura que você exige que você tenha pessoas Uhum. mais inteligentes, competentes em suas áreas, Mais cara, que experiente. tem experiência e que estão lá para isso, que você antes, quando era só com o Gustavo, por exemplo, era muito mais simples de resolver. Basicamente, um papo de você, o telefonema resolvia. Uhum. Agora tem que ter um comitê, que eventualmente vai para o conselho, aí no conselho tem uma discussão, porque você acaba agregando tudo isso. Isso tem que estar também na conta, né, Uhum. Lu, quando você pensa em expansão. Então, enfim, eu estou trazendo essa visão porque eu acho que tem coisas que não são só as óbvias ali, que estão ali na conta. Muitas, muitas. Então, eu acho que, se for aproveitando aqui, chegando no fim, eu acho que a principal questão é entender assim.
eu preciso mesmo, depois eu quero mesmo, Uhum. tá? Então, assim, porque tem custo, não é só o dinheiro que você vai gastar, Uhum. é o tempo que você vai utilizar mais. E aí, um tempo, num momento que eventualmente, tipo, você não queria mais tanto isso, Uhum. você está bem, você tem equilíbrio, A energia que tá? você tem que Você vai colocar. estar colocando mais energia. Então, assim, agora, cara, eu acho também, por outro lado, que a sociedade caminha e a economia caminha porque a gente faz isso, né? Não, e eu ia comentar que esse é o poder do propósito, né? Que a gente vai falar em outra oportunidade, mas assim, tudo isso se torna algo a ser feito por conta do propósito estabelecido que o CMJ tem de transformar os empresários para que eles tenham condições de transformar as empresas e a gente ter um mundo melhor, né? De uma É isso aí. forma. Você vê como ter clareza para onde você quer ir, ficar mais fácil, pelo menos, você tomar a decisão de assim, cara, realmente, assim, isso aqui vai levar a gente mais perto para lá, então qual que é o preço, qual que é o custo, enfim, qual que é o trade-off do negócio, É qual que é isso a aí. compensação, mas, cara, tá indo para lá. É isso aí. Aí fazer isso sem ter propósito, sem você saber para onde você tá indo, sem ter noção do que você tá, é a receita do Perfeito. caos. A receita do caos. E assim, chance muito maior de dar errado. Pode dar certo? Pode, mas chance Perfeito. muito maior de dar errado. Muito bom, Lu. Ah, cara, Queria. eu acho que. Ótimo papo, só pergunta fácil, não vem depois falar que foi Nossa, difícil. Você discorreu aí, cara, com tinha até. o bom é que vai ter volta. Eu ainda vou te entrevistar. Eu já. É que. Bom, não vou nem fazer uma piada agora, porque senão depois volta mesmo. Lu, mais uma vez, Valeu, obrigado. obrigado, Foi um cara. ótimo papo. Muito bom. Considerações finais, quiser fazer algum comentário, a Não, gente era isso mesmo. Queria agradecer a todos. Tomem cuidado na hora de tomar essa decisão, mas também não fica parado, não fica porque parado, porque como é que é? Camarão que dorme, a onda leva, tem né? cada. É. E tem uma que eu gosto muito, que Hum, eu falo, que eu não sei de onde eu vi, mas eu falo muito, que é na natureza não existe nada estabilizado. hum. Ou tá crescendo ou tá morrendo. É isso aí. Então, assim, se você não tá crescendo, né, você já sabe a resposta. É, Não quer dizer que vai ser amanhã ou rápido, mas assim, é uma questão da natureza. Então a empresa tem que estar crescendo em alguma velocidade, em algum formato, mas não dá para você ficar esperando passar e achar que só vai, né? Enfim. aqui no banheiro de estúdio tem um quadro do Game of Game of Thrones. Thrones, né? Aham. E acho que é alguma coisa tipo You Win or You É Die, isso aí mesmo, é né? isso aí mesmo. Muito legal. É Boa. isso. Valeu, Gente, Rô. bora, Pessoal, obrigado. Bora mudar o jogo. bora mudar o jogo.